Pronto. Todo mundo ouviu, né? A mocinha? Sim. Ok. E agora, saiu do modo apresentador ou ainda tá? Não, ainda tá. A gente Oxe, está Tá. vendo duas telas, Jéssica. uai. Peraí. Que doidura. Deixa eu... Gente, então, bom evento para vocês. Muito obrigado, Obrigada. Márcia. Beijo. Valeu. Qualquer coisa me manda mensagem. Tá bem. Tá. Obrigada, Márcia. Obrigado. Gente, para o pessoal que entrou agora, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, a gente usa a conta da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação para fazer esses eventos, porque a gente não tem o limite de 40 minutos do Zoom, típico. E às vezes rola de a gente ter algumas dificuldades de coordenação, que a gente tenta mitigar o máximo possível, mas às vezes, quando tem algumas trocas de última hora, acaba acontecendo. Tá. Eu vou tentar Jéssica, como é que você está se compartilhar. sentindo aí? Tô Com bem, eu só tô tentando compartilhar. Não sei por que que tá aparecendo esse modo apresentador. Não era para estar. Deixa eu ver agora. Eu tô usando duas telas. Tá ainda aparecendo o modo apresentador? tá na, na pior, Gente. se você colocar swap displays lá em cima, isso altera alguma coisa? Se E não, agora? na pior das hipóteses, Agora tá aparecendo a tela toda? não, Uai. Ainda como apresentador? isso. Uai. Eu já Naqueles mudei. ícones debaixo do slide não adianta nada. É, ó, peraí. Peraí, Gente, se gente. tiver alguém, aqui é tudo participativo. Se tiver alguém que souber como solucionar esse É problema, porque na outra tela depois eu a ia gente mostrar como que é o aceita. processo dentro do AppTed para fazer a inscrição, mas era para o Qualquer slide coisa, estar aparecendo só aqui. O uhum, Bernardo consegue apresentar? Ele só está com a apresentação, não tá bem? eu posso procurar, eu posso. Aí, Ah, deu agora certo. foi. Agora Agora foi. Agora foi. foi? Tá bom. Perfeito. Foi. Ótimo. Gente, vamos lá, então, obrigada. Você quer se apresentar, falar rapidinho, Isso, Bernardo? Daí. só falar bem rapidinho, assim, para a gente passar primeiro. Muito obrigado, gente, por estarem aqui. Eu já agradeci, mas vou agradecer de novo agora oficialmente na nossa apresentação. A gente vem fazendo uma série de atividades agora na esteira da G-Local, né? E sempre surge alguma coisa nova. É, mas, enfim, primeiro acho que me apresentar rapidamente. Meu nome é Bernardo Silva e eu comecei na semana passada a desempenhar o papel de coordenador da rede Eval Youth aqui. Eu já estou na rede faz mais ou menos uns 3 anos e eu a conheci por meio da Jéssica e também da Jasmine, um colega de monitoramento e avaliação que também participou das primeiras gestões da fundação da Eval Youth Brasil. E para quem não nos conhece ainda, o nosso objetivo é essencialmente promover a área de monitoramento e avaliação para pessoas que são ou jovens ou emergentes, ou seja, pessoas que têm, em geral, menos de 35 anos, que é a faixa de referência do pessoal da Eval Youth Global, ou pessoas que estão em transição de carreira também, que de repente se interessaram pela área de monitoramento e avaliação, ainda não têm tantos anos de experiência, mas gostariam de conhecer mais. Então, a gente atua um pouco como ponte entre, né, pessoas jovens ou pessoas que estão em outras áreas e a rede brasileira de monitoramento e avaliação, uma porta de entrada para o mundo de monitoramento e avaliação. E esse evento aqui de hoje, organizado pela Jéssica e pela Cacau também, que está aqui hoje, a Karina de Paula, tem esse intuito de aproximar vocês de algumas oportunidades de formação, nesse caso, e de conexão também, para vocês conseguirem acelerar a entrada, às vezes muito árdua, no universo de monitoramento e avaliação. Então, dito isso, Jéssica, passo a palavra para você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Bernardo. Concordo. Ipsis literis aí, o caminho não é fácil. Nós ainda estamos no caminho, né? Mas a gente espera que com esses eventos, né, que tem um caráter mais formativo, a gente possa dar alguns possíveis caminhos e tirar algumas pedras ou torná-las menores aí para quem está entrando no campo de monitoramento e avaliação.
Bom, então hoje a gente fala um pouco sobre o programa do IPDET. Já vou falar um pouco para quem eventualmente não sabe nada sobre o programa. Eu preparei uma agenda aqui, então, essa abertura que a gente já fez, então, o que é o IPDET, a estrutura do programa, dados e prazos, documentos, os custos e bolsas, falar um pouco da minha experiência, dicas para candidatura e perguntas e respostas. Na verdade, eu só inverti na apresentação, dicas para candidatura primeiro, depois falar sobre a minha experiência e deixar um tempo maior, espero aí para perguntas e respostas, né? Rapidamente aqui só sobre mim, eu sou, como o Bernardo falou, eu sou um membro da Eval Youth, mas também eu sou cofundadora do capítulo, né, da Eval Youth, que faz parte desse movimento global chamado Eval Youth Global Network, que nasceu há 10 anos, como o advento do ano da avaliação, lá em 2015, foi um evento promovido em Katmandu, no Nepal, e eles lançaram esse movimento global para a promoção de jovens emergentes e avaliadores no campo da avaliação. E aí, desde então, a Eval Youth é dividida em capítulos regionais, tem a Eval Youth América Latina, e os capítulos nacionais, sendo o Brasil um deles, né? Eu também sou jovem consultora em monitoramento e avaliação, tenho aí cerca de 3 anos na área, mas a gente sabe que a gente tem experiências em várias outras áreas, né? A maioria de vocês, imagino, às vezes vem da área da pesquisa, enfim. Então, é um pouco também aqui dentro da Eval Youth a gente trabalha em como a gente faz a transferência dessas competências para o campo de monitoramento e avaliação. E eu, né, tive o prazer de ganhar 3 bolsas do IPDET, eu participei já 2 vezes de maneira presencial e uma online, dos workshops especializados, e a ideia é falar um pouco mais sobre essas experiências, compartilhar com vocês hoje, e ainda mais esse ano que o programa foi totalmente repaginado, então, tem um lado bom disso, mas também teve um lado não tão bacana que eu vou falar para vocês. Mas eu espero que desse evento hoje, que vocês consigam aplicar e espero que vocês sejam exitosos. Ano passado a gente teve, foi ano que eu participei, né? Eu participei em 2022, 2024 e no ano de 2021. Ano passado a gente teve 4 brasileiras participando, em 2022 tinham só 2, então espero que o número de brasileiros também aumente proporcionalmente ao número de participantes do IPDET. Bom, mas afinal, o que é o IPDET, né? Ele é em inglês, né? O International Program for Development Evaluation Training. Então, é um programa internacional para desenvolvimento, Programa Internacional de Avaliação e Desenvolvimento. Ele é um programa, então, de formação em avaliação de políticas públicas e programas de desenvolvimento. Ele faz parte do GAI, que é o Global Evaluation Initiative, que é justamente quem produz a GLOCAL. Então, o GAI, ele tem a GLOCAL, ele tem o IPDET como seu programa de treinamento, eles têm os CLEARs, que são centros para aprendizado de monitoramento e avaliação. Aqui no Brasil, a gente tem o CLEAR para lusofonia, que fica hospedado dentro da Escola de Economia da FGV, mas nós temos outros 5 centros CLEARs espalhados ao redor do mundo, e o IPDET, então, ele faz parte componente do GAI, que também tem uma plataforma, se vocês entrarem no site do GAI, que chama Better Evaluation, inclusive a Márcia, que estava aqui, ela fez um repositório sensacional só sobre programas acadêmicos de monitoramento e avaliação. Que se alguém veio aí da GLOCAL, eu fiz um evento sobre oportunidades para jovens emergentes e avaliadores e eu falei desse repositório. Não sei se depois você achar o link aí, Bernardo, senão eu coloco no final. É bem legal para quem está procurando um programa seja um certificado, um mestrado ou um doutorado na área de monitoramento e avaliação, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Então, esse é o GAI e o IPDET faz parte dele. O programa já existe há um bom tempo. Na realidade, eu acho que o programa tem mais de 15 anos. Ele começou no Canadá, depois, desde 2015, ele migrou para Berna, na Suíça, né? A Berna é a capital administrativa da Suíça, mais especificamente dentro da Universidade de Berna. Então, uma parceria ali entre a universidade, GEA e alguns outros atores, como a Ceval,
que é a Sociedade Alemã de Avaliação, também fazem parte desse, né, digamos, consórcio aí que tem o DEI. Só que as bolsas, né, de estudos vêm pelo fundo do próprio DEI, então é ele que oferece essas bolsas de estudo, e o público-alvo são tanto profissionais de governos, as ONGs ou OSCs, né, que a gente está falando mais hoje, organizações da sociedade civil, agências internacionais, setor privado, academia, envolvido tanto com gestão de programas, políticas públicas ou avaliação. Então, ele é um programa para quem faz avaliação, para quem comissiona avaliação e para quem usa avaliação. Bom, aí tem uma fotinha aqui, eu acho que eu estou bem no cantinho ali, atrás da moça de saia alaranjada, foi 2024, foi o ano que eu participei. Aí a gente tem mais 3 brasileiras nesse grupo. E qual que é a estrutura do programa, né? Como eu falei, do público-alvo, e este ano especificamente, o ARP10 começou no Canadá, depois ele migrou para Berna, e no ano passado, quando a gente estava lá, o coordenador do GEI estava lá e ele comunicou, então, a descentralização do programa. Então, esse ano, o programa vai continuar acontecendo em Berna, na Suíça, mas o lado, digamos assim, negativo desse ponto é que eles não abriram bolsas para Berna, na Suíça, e eles fizeram a descentralização. Então, esse ano vai ter o curso na Suíça e vai ter o curso em Nairobi, no Quênia, esse sim com bolsa de estudos, tá? Então, a aplicação que vocês vão fazer nesse caso, para quem se interessar, o programa vai acontecer em Nairobi, no Quênia. As inscrições, inclusive, para o programa da Suíça, já estão encerradas para quem eventualmente queria pagar. Mas aqui na Eval Youth a gente trabalha muito com não só mostrar a oportunidade, mas financiar essa oportunidade, porque falando de mim, né, um curso na Suíça de 2 semanas não é uma coisa muito barata, ainda mais em francos suíços. Então, por isso que eu vou falar para vocês hoje do programa, né, que vai acontecer em Nairobi, no Quênia, que é uma estrutura praticamente similar, depois eu vou falar algumas particularidades do que acontece em Berna, na Suíça. Então, ele oferece, né, os workshops online, então a primeira semana, na verdade, estrutura curricular, a primeira semana é um core course, que são os fundamentos de monitoramento e avaliação, então vai desde o que é monitoramento, avaliação, até como você reporta resultados, mostrar depois um pouquinho mais a fundo a estrutura, e uma semana de workshops especializados, que vão desde workshops de nível iniciante até workshops para quem já tem um determinado conhecimento e quer se especializar em uma determinada área. Dentro aqui, então, dos fundamentos, né, o que tem nesse core course? Vai ter os conceitos, abordagens e teorias da avaliação em suas diversas aplicações, as diferentes fases de uma avaliação e as tarefas correspondentes de avaliadores e contratantes, como delimitar a estrutura de uma avaliação, como definir os aspectos fundamentais da avaliação, finalidade, objetivo, critério, a influência do contexto social sobre as avaliações, então essa ideia de que a avaliação não é neutra. Tem se discutido muito a avaliação como instrumento de justiça social também, então a gente discute esses aspectos. Padrões de qualidade em avaliação, como considerá-los ao planejar e conduzir uma avaliação, então os critérios da OECD, os critérios do grupo de avaliação da ONU, a UNEG também, enfim, e outros critérios hoje que começam a ser considerados para uma avaliação, além de aqueles de relevância, efetividade, impacto, sustentabilidade, hoje tem se adicionado critérios também, como, né, de inclusão de gênero, de sustentabilidade ambiental também, então outros critérios hoje começam a ser discutidos e incorporados cada vez mais nas avaliações. Modelos, né, de avaliação, método de coleta, análise de dados, os requisitos para um relatório de avaliação e diferentes tipos de uso de avaliação e como favorecer a sua utilização. Então, ele é bem completo mesmo, para quem, como eu, em 2022, na verdade, eu participei primeiro em 2021 online, né, também com bolsa,
do curso de Fundamentos da Avaliação de Impacto. Avaliação de impacto, essa feita com método experimental, né? Se alguém já ouviu falar aqueles grupos de controle, grupo de qualidade, então... e em 2022 eu participei do curso completo, tanto o Core Course quanto os workshops especializados, e foi muito bom. É bom porque ele não é assim, é o dia todo, o curso são 2 semanas o dia todo, então é bem puxado, cansativo, mas eles têm feito uma estrutura bem que favorece o aprendizado. Então a gente não fica o tempo todo lá em sala de aula, a gente se divide em grupos, a gente vai construir teoria da mudança, constrói marco lógico, constrói indicadores sobre casos reais, e geralmente é qualidade muito boa do que a gente faz, né? Então, como reportar esses resultados? Então, tem muito essa ideia de um curso mão na massa também, você aprender, mas você também aplicar com os seus grupos. Então, no período da tarde, a gente sempre tem um momento de descompressão ali, para voltar depois do almoço, e fazer esse trabalho em grupo. Então, eu gostei bastante, porque vão ter vários níveis de profissionais lá, tanto igual nós, né, jovens, emergentes e avaliadores, quanto profissionais já super experientes, que esse core course, às vezes as pessoas fazem para dar um refresh, aprender né, novos métodos, discutir novos critérios. Então, isso ajuda bastante também a interação, esse momento de grupos. E os workshops especializados, vou dar um disclaimer só aqui. Quando vocês entrarem no site, aqui está falando workshops especializados para o programa de Berna. Eu procurei o de Nairobi, no Quênia, mas eu não achei. Quando tem lá o Program Curriculum, infelizmente o site só tem em inglês, tá, gente? Então, acho isso, desculpa, eu já deveria ter falado no começo. Falar inglês é um requisito, então, tanto não só para entender, mas para interagir, e o site está todo em inglês também. Então, quando vocês entrarem lá nessa aba, vai ter lá o currículo do programa. Esses workshops vão estar destinados, falando que são em Berna, mas eu imagino, eles ainda não publicaram o de Nairobi, que possa ser algo semelhante, se não os mesmos, tá? São cerca de 5 a 7 workshops, esse ano para Berna eles diminuíram um pouco, que você escolhe, né? Então, essa bolinha azul mais escuro já é um consolidation level, já é para quem tem algum conhecimento básico. Então, por exemplo, aqui, eu fiz com a Cláudia Maldonado, de avaliação de impacto, ela é excelente na área quantitativa. Então, nesse caso aqui, Quantitative Impact Evaluation, provavelmente já vai exigir um requisito básico. Você saber o que é um RCT, você já saber o que são os métodos experimentais, quase experimentais. Então, o curso ele não vai ser, ele já vai partir de um pressuposto de que a pessoa já tem um conhecimento e ela vem para consolidar. E o Specialized Level é para quem vai desde o beabá mesmo, vai desde o nível mais introdutório até você avançar dentro do workshop. Então, tem esse com a Anne Marie Brown, eu a conheci também, ela é excelente. Se vocês não a seguem, por favor, ela é muito boa nessa área de comunicar os resultados da avaliação. Ela trabalha muito sobre isso, como deixar os resultados mais palatáveis para diversos públicos. E ano passado eu fiz esse de Evaluation of Climate Change and Development. Eu estou vendo que um dos instrutores será o mesmo, mas o outro eles mudaram um pouco, eles são da Ceval, muito bom também. Então, por exemplo, esse aqui, que é o que eu fiz ano passado, é para quem está aí para uma área mais de avaliação e intersecção de mudanças climáticas, que é o que eu estou me especializando. Então, essa área de workshops especializados é para aquela ideia, né? A gente pode ser tanto um generalista ou já pode começar a trabalhar mais uma perspectiva mais especialista. Então, a ideia dos workshops é também se vocês possam até experimentar e ir delineando um pouco mais, ou ganhar um conhecimento em uma determinada área, né? Dentro da avaliação. Vai ter esse The Science and Art of Evaluation Design, com a Estélia Raimundo, ela é do Banco Mundial, ela é head do grupo de avaliação do Banco Mundial, e esse aqui, AI as a Working Companion. Então também a gente está vendo muitos workshops hoje na área de inteligência artificial. Então, como eu falei, mais uma vez, esse é o de Berna, mas eu imagino, só mostrando para vocês que a estrutura vai ser algo muito similar a isso que vai acontecer em Nairobi, no Quênia. Então, 2 semanas de programa, primeira semana, o Core Course, geralmente vocês têm os grupos à tarde que vão discutir, vão construir, né,
mesmo colocar a mão na massa daquilo que foi aprendido, e na segunda semana os workshops especializados, que também são mão na massa, tá? Os anos que eu fiz, em 2022, eu fiz sobre análise quantitativa, então o professor, geralmente eles mandam antes, vamos fazer análise no Excel. Ano passado eu fiz esse de Evaluation of Climate Change, a gente teve uma discussão muito boa com comissionadores de avaliação, a gente tinha que fazer um exercício de simulação de convencer porque realizar aquela avaliação era importante. E um outro que eu fiz também sobre mudança climática, a gente aprendeu a usar o GIS, que é fazer avaliação, né, usando o Google Earth, assim como você consegue mapear, enfim, principalmente quando você está fazendo avaliação relacionada à biodiversidade, conservação. Então, geralmente, mais uma vez, eles vão mandar o material antes, eles dão leituras que eles recomendam vocês lerem, ferramentas para vocês baixarem. Então, também, o que é interessante, mais uma vez, do AppDead é isso, tem essa perspectiva muito mão na massa também, não só ficar lá, penso o dia inteiro, aprendendo, mas que vocês consigam sair ali, pelo menos, conhecendo uma nova ferramenta, dominando aspectos básicos dessa ferramenta, para depois ir aprimorando o conhecimento. Bom, e datas e prazos, né? Para a Suíça, o programa já está encerrado, enfim, mas se alguém, né, todo ano ele abre, eu não sei se ano que vem eles vão abrir bolsas para a Suíça, como eu falei, no ano passado o programa era só na Suíça ainda, então eu tive a felicidade de participar em 2022 com bolsa para as 2 semanas. E no ano passado eles abriram bolsa para quem era alumni e queria participar só dos workshops. Então, eu consegui, né, fui para participar só dos workshops especializados. Esse ano eles mudaram, eles não abriram essa bolsa para a Suíça, talvez é porque eles estejam descentralizando, então eles estão, né, reorganizando a forma de distribuição dos recursos e abriram bolsa para o Quênia, né, em Nairobi. Então, o prazo é até 1 de agosto, então tem mais um mês aí para vocês se inscreverem, eu acho um prazo bem ok para se preparar, com bolsa, e caso alguém, né, queira ir sem bolsa, coloquei aqui só por via das dúvidas, até dia 3 de outubro a inscrição. E o programa vai acontecer de 3 a 7 de novembro, então ele vai ser um programa mais curto também. Então, não sei como que eles vão fazer essa distribuição entre core course e workshops especializados, tá? Ainda não, né, como eu falei, tem o programa lá, o currículo do programa, mas as informações estão referentes a Berna, na Suíça. Bom, e o que cobre, o que não cobre, tá? O valor do curso vai cobrir o material, eventos, almoço e coffee break, e não cobre as passagens aéreas e hospedagem. Esse foi um ponto que eu achei um pouco ruim, que mudou no passado, até, né, o ponto que é na Suíça, a gente ficava dentro dos dormitórios da universidade, né, porque qualquer lugar na Suíça é caríssimo, e esse ano não tem hospedagem. Enfim, mais uma vez eu imagino que seja porque eles estão reavendo os recursos, eu não sei como que está essa questão, mas não cobra as passagens aéreas nem hospedagem, café da manhã e almoço. Os custos com vista, eu fiz uma rápida pesquisa, mas claro, né, também vocês pesquisem depois. Com visto, eu vi que não precisa, o Brasil, a gente não precisa de visto, a gente precisa tirar uma Electronic Travel Authorization, uma autorização eletrônica de viagem, que é mais ou menos para tirar 3 dias antes, o processo é todo online, custa em média R$170, custos com seguro de saúde e outras despesas, tá? O que eu recomendo aqui, então, já que esse ano o programa não vai cobrir a hospedagem? Sempre tentar fazer parceria se vocês trabalham, se vocês não são autônomos ou estão procurando empregos no momento, tentar fazer parceria com a organização que vocês trabalham. Às vezes rola, às vezes não rola, mas às vezes a organização, né, se for algo do interesse da organização, se vocês trabalharem na área de monitoramento e avaliação da organização de vocês, eles até recomendam isso, né, rolar de que a organização, sei lá, banque pelo menos a hospedagem ou parte das passagens aéreas, enfim. Eu, nos 2 anos que eu fui, eu não consegui esse apoio, mas como cobrir hospedagem estava mais tranquilo,
mas pelo menos eu fui liberada nas 2 semanas, que às vezes tem isso também, né? Ser liberada para participar aí, se vocês estiverem em período de trabalho. Então, enfim, eu fiquei um pouco triste em ver que a hospedagem não está sendo coberta, mas eu imagino que deva ser um pouco mais barato do que uma hospedagem na Suíça, se hospedar no Quênia. Bom, e como aplicar para a bolsa, então, né? Acho que o primeiro passo, eles falam, é criar uma conta no iPad, fazer o login, clicar em aplicar no programa, Apply for the Program, e depois clicar para Apply for a Scholarship. Eu vou mostrar aqui os requisitos, e depois eu deixei o site aberto, só para vocês verem como que funciona internamente. Então, os requisitos. Não é muito, né? Não são muitos documentos. Esse ano eles estão pedindo um CV de no máximo 2 páginas. Não tem um modelo, eles não deixam um modelo específico, mas é importante que você indique claramente o envolvimento em avaliação, se houver. Então, se vocês fizerem parte da EvalUF, forem membros também, eu indico que vocês, recomendo que vocês indiquem isso. Um CV limpo, geralmente sem muito frufru ali em termos de formatação. Claro, mais uma vez, documentos têm que estar todos em inglês. É a carta de recomendação do empregador ou carta de motivação se for autônomo. Então, se você estiver empregado, tem que ser o seu empregador que faça essa carta de recomendação. Depois eu vou falar um pouquinho mais, algumas dicas para essa carta. Ela tem que estar escrita, né? Se você estiver trabalhando para uma organização, ela tem que estar escrita pelo empregador e a carta deve estar assinada e estampada com o símbolo da organização em que você trabalha, timbrada, né, que a gente chama, ou pelo menos o logo da organização. E se for autônomo, claro, aí nesse caso não vai ser necessário a carta estar estampada, né, timbrada, está só assinada, e ela vai ter que ser endereçada à head do programa, que é a Candace Morkel. Enfim, então, coloca lá certinho. Eles têm até um exemplo. Aí, deixa eu ver se... Opa, mostrar aqui para vocês. Eu deixei o site aberto. Vou ver se eu vou conseguir... Peraí, vocês pararam de ver minha tela aí, né? Vou compartilhar de novo aqui para mostrar rapidamente se alguém ainda nunca viu a cara do site. Estão conseguindo ver minha tela aí? Dá para ver aí, Bernardo? Beleza. Então, só para vocês entenderem, essa aqui vai ser a página do iPad, né? Eles mostrando aqui um pouco... gente, esse ano, desculpa, vai ter o Core Course Nairobi, tá? Então, essa semana vai ser só o curso de base, assim, que vai acontecer no Nairobi. Não vai ter os workshops especializados, mas vocês saibam que da Suíça funciona dessa maneira e provavelmente ano que vem pode ser que eles mudem o de Nairobi, porque esse é o primeiro ano, né? Eles falaram para a gente que ia fazer um teste para descentralizar, para ver como que ia funcionar o iPad em outros lugares, geralmente os lugares também que tem um centro Clear. Então, essa é a cara aqui, e aí você pode vir aqui, né, clica aqui em aplicar para os programas. Aí você vai clicar tanto em Create a New Account, no meu caso eu já tenho uma conta aqui, então imagina que vocês já tenham uma conta. Vou entrar aqui agora para como funciona aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Aí, bom, aqui, né, como eu já tenho a conta, vocês vão clicar aqui em Apply for the Program. Aqui, né, já está encerrado o on-site em Berna, e aqui em Nairobi, então tem aqui o Scholarship Application e o Apply Now. Por mais que esse ano não tenha a hospedagem, só o curso custa $2.500, mais o material custa $500. Então, só nessa brincadeira aí, fora o almoço e o café, que é o que está incluído, né? Vocês podem colocar aí, então são quase $4.000, $3.500, que é um valor bem alto, bem significativo. Então, assim, a bolsa já dá uma grande, grande ajuda mesmo. E aí, vocês vêm aqui em Apply Now, vão colocar aqui essa flechinha, né? O verde, e aqui
Apply Now, aí vocês vêm para fazer a aplicação, tá? Então, aí aqui vai ter todos que vocês têm que colocar, o que tem que acertar os termos e as condições, enfim. Mas essa é a cara... Opa. Ok. Ops. Next. Ok. Então, aí que deu preencher com os dados, depois tem a Scholarship Option, nesse caso vai ter só o Core Course, falar um pouco sobre os detalhes, né, o Employment Education, se você tem algum background com a IPDED ou não, Insurance e Visa, o que acontece? Geralmente, depois, eles pedem para você colocar o seu seguro de saúde e o seu visto, né? Não acontece, eu não sei como que vai acontecer aqui nesse momento, mas para a Suíça eles pediam depois, para vocês tinham até um prazo, uma semana, um mês antes do programa acontecer, para vocês fazerem subir a autorização do visto. Para a Suíça a gente não precisa, então só informava eles, mas para o Nairobi vocês têm que informar que o brasileiro precisa de um ETA, e até 3 dias antes da viagem vocês vão tirar o documento. Mas vai funcionar tudo aqui, é legal também que eles perguntam se você tem alguma preferência alimentar, se você é vegano, se você é vegetariano, se você é gluten-free, se você é judeu, então eles são bem atentos nesse ponto. Enfim, e aqui onde você vai subir a carta, ou a sua de motivação, a carta de recomendação, e vai mandar tudo por aqui, sem custo nenhum para aplicar para o processo. Bom, depois eu também vou compartilhar a apresentação com vocês. Também, se você puder colocar aqui, Bernardo, o link para o pessoal depois entrar no site. Eu vou voltar aqui e compartilhar a tela da apresentação. Bom, em tese é bem intuitivo. Ixi, meu Deus, fechou minha apresentação. Ah, tá. Em tese é bem intuitivo, acho que vocês não vão ter nenhum problema, né? Depois eu vou deixar meu contato, se vocês tiverem, por favor, me inscrevam, posso ajudar naquilo que for necessário. E agora tentar dar algumas dicas práticas, assim, né? O primeiro é quando for escrever a sua carta de motivação, Jéssica, ou... desculpa te interromper, mas a apresentação voltou a aparecer no Ih, modo apresentador. ai, Deus, calma, deixa eu ver. Qualquer coisa você pode deixar é só o PowerPoint mesmo, Vamos ver. lá no modo edição. Uhum. Ah, tá, sem deixar a tela cheia, né? Vou tentar de novo. Isso, porque eu também não sei te dizer o que fazer. E agora? Ah, perfeito. Agora tá Feito? grandão de novo. Então, vamos lá. O primeiro seja o mais específico e dê exemplos reais. Quando a gente escreve, eu escrevo muita carta de motivação, já escrevi muito, já trabalhei em organização de voluntariado, enfim, gente ajudando com isso, a gente usa muito aquela ideia do SMART, a gente usa até para os indicadores, né? Então, específico, mensurável, alcançável. Então, se você for dar algum exemplo, se você trabalha com M&E dentro da sua organização, tente ser específico. Eu tentei achar minhas cartas, mas eu não sei onde elas foram parar, que eu queria trazer um exemplo. Mas só para falar para vocês, no ano passado, quando eu me inscrevi para esses workshops especializados na área de mudanças climáticas, era o meu chefe que me indicava, mas essa vai uma outra dica também, que já está ali, que você pode co-construir essa carta com seu empregador, caso seja o caso. Na verdade, os 2 anos que eu participei, eu que escrevi a carta, e o meu empregador só olhou, deu alguns retoques e assinou. Então, geralmente acontece isso, mas às vezes o empregador quer escrever e ele quer entender um pouco mais. Então, acho que isso é muito importante, você também ajudar a guiar a pessoa que foi escrever a carta de recomendação, seja o seu empregador, a guiá-lo nesse processo. Então, no ano passado, o exemplo específico que eu dei, por que eu queria fazer esses workshops? Eu falei que eu estava trabalhando que eu já tinha demonstrado esse interesse para o meu empregador, de trabalhar mais nessa área de mudanças climáticas, porque eu já tenho um background em agricultura, em gênero, e eu queria integrar essas coisas e esses temas, e eu falei que eu estava trabalhando em 2 mandatos específicos, um era para a UNFCCC, a UNFCCC, e o outro era para um fundo um fundo canadense para municípios canadenses que dá recursos para municípios
que tem projetos em adaptação e mitigação climática. Então, eu coloquei isso, como que o curso ele vinha, né, ao encontro dessa necessidade de eu estar trabalhando mais nessa interface, e também o meu chefe colocou, e isso aconteceu de fato, que depois a ideia era, como o nosso time é generalista, né, dentro da organização que eu trabalhava, dentro dessa consultoria que eu estava trabalhando até então, era um time generalista de monitoramento e avaliação, que também a ideia era a gente compartilhar esse conhecimento com os outros avaliadores. Eu fiz mesmo, fiz um workshop, falei de todas as ferramentas que eu vi, que eu discuti. Então, eu dei um exemplo bem claro do que eu estava fazendo, de como aquilo era importante, né? Então, para mim entender e atuar melhor nesses mandatos, depois como que eu ia traduzir aquilo dentro da minha organização. Então, é uma coisa, acho que interessante vocês conversarem com o empregador, se vocês, mais uma vez, não forem autônomo, se depois vocês conseguem replicar esse conhecimento, ou replicar esse conhecimento, eu não sei, tá? Aí a cada um a posição de vocês. Mas se às vezes vocês trabalham com outras organizações, prestam serviço para outras organizações na área de M&E, replicar esse conhecimento para outras organizações. Então, vocês têm que mostrar de alguma maneira, bom, onde que eu estou, onde que esse conhecimento vai me levar, né? E o que que eu pretendo fazer com isso. Então, eles falam até muito claro, responda de que forma você pretende usar o conteúdo adquirido, como e por quê. Vocês têm que responder isso na carta de motivação. Desculpa aqui o erro, gente, não sublinhe, sublinhe claramente sua atuação em monitoramento e avaliação. Jéssica, mas eu não tenho nenhuma, eu só estou começando agora, justamente é um core course, né? Eu quero esses fundamentos. Então, tente mostrar, bom, da onde que você vem e como o curso vai te ajudar para onde você quer ir, no caso, se você está transicionando para a área de monitoramento e avaliação. Em 2022, eu tinha menos de um ano em experiência, eu tinha feito uma avaliação de 6 meses, estava como assistente de monitoramento e avaliação de outra organização, então eu tinha ainda menos experiência que eu tenho hoje, e esse também foi uma argumentação, né? Então, bom, por que eu quero fazer? Porque justamente eu quero ganhar essa base mais sólida, porque às vezes antes de fazer um mestrado, antes de fazer um doutorado, muitos de nós já terminamos um mestrado, né? E, pô, ainda estou decidindo, aí já vou cair para um outro mestrado na área de monitoramento e avaliação, ou vou fazer um doutorado, então usei isso como argumentação também, que eu estava buscando cursos que fossem mais concisos, mas que me dessem essa base, que solidificassem mais minha base na área de monitoramento e avaliação. Né? Então, por exemplo, entender melhor o que é uma teoria da mudança, o que é um marco lógico ou modelo lógico, quando usa um, quando usa outro, quando usa os dois, enfim, como fazer o que eles chamam também de result framework, que às vezes usam como mesmo termo de modelo lógico, de marco lógico. Então, eu queria solidificar melhor esse conhecimento de base, que até para nós que somos júnior, geralmente eles vão pedir, bom, mas quais são os conhecimentos prévios? Você já tem pelo menos algum conhecimento de base desses principais termos e jargões na área de monitoramento e avaliação, né? Eu acho que isso aqui, bom, eu falei, vou colocar o óbvio, também precisa ser dito, sempre evitar aquelas frases clichês, sempre quis fazer o curso, meu sonho, fazer o curso, ia ficar muito feliz, né? Eu acho que isso, bom, é clichê, mas o óbvio também precisa ser dito, então, geralmente eu estruturo minha carta assim, eu começo falando a minha motivação. Durante muito tempo, nas cartas de motivação que eu escrevi, das bolsas que eu já ganhei, eu colocava a motivação por último. Só que eu resolvi inverter para chamar mais atenção. Então, eu já coloco minha motivação e depois eu vou descrevendo ponto por ponto, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer o inverso também, descrever tudo e depois falar, bom, é por conta disso, então essa é a minha motivação para participar. Então, é um conselho que eu deixo para vocês, assim, agora eu estou preferindo sempre colocar já no começo, para qualquer emprego que eu aplique, eu coloco lá, já deixo o meu statement ali no começo e depois eu vou discorrendo sobre a motivação. Bom, como eu falei, né, mas só reforçando, se vocês forem empregados, né, necessariamente vocês vão precisar que o empregador, então, conversar com o empregador, às vezes falar, eu escrevo a carta, depois você revisa, ou a gente revisa junto, ou oferece uns pontos, assim, para ele escrever, para ele decorrer. É interessante, né, que ele já conheça a sua atuação. Bom, tem que ser o empregador, mas quando eu falo empregador,
e pode ser tanto seu supervisor, né? Ele tem que ter geralmente alguma posição que ele te supervisione ou algo assim. Ou às vezes fala, meu supervisor não consegue, mas pode ser meu diretor? Pode, desde que ele tenha essa posição de estar supervisionando, não pode ser um colega, no caso, para quem esteja empregado, né? Quem seja autônomo. E usar o chat GPT com sabedoria, sou totalmente a favor de usar, mas mais uma vez, né? O chat GPT ele floreia muito, ele coloca aquelas coisas, né? Ah, estou muito honrada em thriller. Nossa, escrever, ele bota umas floreadas ali que a pessoa que está lendo a carta já olha e fala, mas a gente é brasileiro e ninguém quer sair atrás só por causa de um erro de digitação no inglês, ninguém merece, né? Então, sim, eu acho que é super válido, usem o chat GPT, só refinem o prompt de vocês, melhorem, cortem, editem, se ele colocar muito floreio, porque a gente sabe que ele faz. E mais uma vez, como eu falei, exemplos reais, não fala assim, eu contribuo com a minha organização diariamente, na área de monitoramento e avaliação, tá? Mas você contribui com o que exatamente? O que você contribui? Você faz o quê? Você já tem algum resultado ou não? Ou acho que a avaliação é um instrumento importante de justiça social, tá? É por quê? Você tem algum exemplo para você mostrar? Tem alguma atuação? Então, sempre evitar frases muito assim, sem dar um exemplo de suporte, se você tiver. No ano de 2022, eu estava numa organização que chamava Politize, de educação política. Então, eu falei que a gente estava estruturando a área de monitoramento e avaliação, eu estava como assistente de monitoramento e avaliação, ao mesmo tempo que eu era gestora de projetos, que a nossa maior dificuldade era conseguir mensurar consciência política, que não é uma coisa fácil, como você mensura se as nossas ações estão avançando consciência política. Falei que para organizações que são menores, como era o nosso caso, muitas vezes a gente não tem recurso, a gente não tem uma pessoa dedicada a monitoramento e avaliação, a gente ouve muito que a gente precisa mensurar impacto, então muitas vezes a gente acha que só o padrão ouro, que é essa avaliação experimental, era o correto para se avaliar. Então, eu escrevi que tudo isso vinha permeando a nossa organização, que a gente fez um comitê de avaliação de impacto, eu comecei a participar desse comitê, e comecei ali no meu conhecimento e também construindo com eles a dar capacitação para a organização, porque a gente não tinha, né? Não tinha recurso para ter uma pessoa 100% dedicada a isso, a gente estava tendo dificuldade em conseguir mostrar os nossos resultados mesmo, e foi por isso que eu queria fazer o curso, e inclusive os workshops que eu escolhi, que era como construir sistemas de monitoramento e avaliação para organizações, e um outro que eu esqueci, como desenhar surveys, porque a gente trabalhava bastante com surveys, então eu falei, olha, é por isso que eu quero fazer esses workshops também, por conta disso, disso, disso. Então eu linkei bem, tipo, o que a organização estava sofrendo, não, que problema estava tendo, então se vocês também tiverem algo parecido, eu acho importante destacar. Se vocês, principalmente, faço parte de uma organização muito pequena, a gente não tem, eu estou me interessando agora por monitoramento e avaliação, eu estou meio que assumindo essa função agora e a gente está tentando estruturar, então mostrar isso também, como que isso vem ao encontro aí dos objetivos da organização, como que isso vai também ajudar a estruturar a organização na área de monitoramento e avaliação. Então, alguns exemplos, né, para vocês. Se eu prometo, eu vou tentar achar minhas cartas para depois, quando for compartilhar a apresentação, ver se a gente manda junto, mas eu não sei o que aconteceu, se eu entrei no site, procurei e não consegui achar. E falar sobre um pouco da minha experiência, passar agora aqui, correr para ter tempo para a gente falar dúvidas e perguntas. Então, minha experiência, né? Eu acho que para mim foi muito válido. Eu, em 2022, quando eu participei a primeira vez, eu conheci uma menina que falou, olha, trabalhava numa consultoria no Canadá e quem sabe, e eu fiquei nessa consultoria por 2 anos. Hoje sou consultora externa para eles. Então, não consegui um emprego de imediato, demorou 1 ano, mas foi muito legal, porque foi através dela e o empregador perguntou, como é que você conheceu a gente? Eu falei, eu participei do curso do WebDev, aí uma pessoa me indicou, e aí eu comecei a seguir vocês, enfim, então eu fiz bastante conexões, e até hoje a gente tem um grupo, e para mim, assim, são conexões bem significativas, assim, não são só pessoas que, legal, a gente trocou uma ideia, são pessoas que vira e mexe, agora que também estou na procura de um emprego novamente, eu mobilizei e estou sempre perguntando, né, se você souber de algo, me avisa.
eu consegui solidificar bastante minha base em monitoramento e avaliação. Então, como foi, assim, eu tinha feito outros cursos, né? Por exemplo, eu tinha feito do Itaú Social, esses cursos que estão livres, assim, mas foi, assim, me deu uma boa solidificação para mim ter um panorama, assim, sobre monitoramento e avaliação e aprender bastante com a experiência das outras pessoas. Então, foi a primeira vez que eu tive, depois disso, que eu participei do curso, a gente construiu a teoria de mudança do nosso núcleo, onde eu trabalhava, mas foi lá que eu peguei muito insight, assim, sobre como construir uma teoria da mudança, depois como a gente constrói um marco lógico, assim, sabe? Me deu, com a experiência das pessoas, assim, me deu muita base para chegar mais confiante e liderar também esse processo dentro da minha organização. E eu também consegui fazer esse direcionamento da minha carreira para monitoramento e avaliação das mudanças climáticas. Então, é algo que eu já vinha pensando, eu gostei de trabalhar bastante como generalista, trabalhar sobre vários mandatos, de vários temas, mas eu vi cada vez mais que esse tema me tocava bastante, por eu já ter um conhecimento. Então, quando eu fui decidindo, no passado, os cursos especializados que eu fiz conseguiram também, olha, é isso mesmo que eu quero, nossa, encontrei o meu nicho, que às vezes é isso, né? Encontrei o meu nicho e dentro disso que eu quero trabalhar, gênero, mudanças climáticas, né? Justiça climática, agricultura. Então, me ajudou a dar um direcionamento também no caso dos workshops especializados, né? E, gente, os professores são muito bons mesmo. Eu, pelo menos, tive uma ótima experiência. Acho que pelo menos a galera não tem só, às vezes tem muito currículo, mas tem pouco técnica de facilitação. Eu tive a sorte de conseguir tomar os melhores do mundo, então essa foto é bem legal, porque ela trabalha no J-POL, então ela trabalha com avaliação de impacto, foi muito legal conhecer essas pessoas, assim, que têm muita bagagem, muita experiência, são referência na área, e de uma maneira geral, eu achei as pessoas muito acessíveis, assim, sabe? Eu almocei com uma das facilitadoras, pessoas, então, também quem projeta uma carreira internacional, Organização das Nações Unidas, Banco Mundial, esses fundos também para quem eventualmente queira ir para a área climática. Então, ano passado, nossos instrutores foram do GEF, que é o Global Environmental Fund, foram a head, né, do grupo de avaliação do GEF, então foram muito bons mesmo, pessoal excelente, assim, e é muito legal, porque eu já contatei algum deles depois, já troquei algumas ideias, e de uma maneira geral achei pessoas bem acessíveis, assim. Essa foto ali foi em 2022 também, que a gente teve o prazer de, faz as 2 semanas, a gente teve um passeio nos Alpes Suíços, e também não vamos mentir que eu também gostaria, pena que eu não posso me inscrever para Nairobi, no Quênia, deve ser bem legal também, se vocês conseguirem se organizar, né, e tirarem um tempinho para turismo, é muito legal. Eles têm muitas atividades também, né, organizam futebol, vôlei, né, eles têm essas atividades culturais que eles fazem, alguns saraus, então também é legal, também tem uma programação cultural bem, bem bacana. Bom, mas desculpa, eu falei demais, gente, né, eu queria ter mais tempo aí, mas dúvidas, perguntas, eu vou parar de compartilhar minha tela, e eu acho que eu já vou colocar aqui a apresentação para vocês fazerem o download. Eu não consegui ver todas as perguntas aí. Não sei se alguém quer abrir o microfone, eu ver aqui no... Vou só fazer um anúncio rapidinho, Jéssica, Uhum. que é de interesse geral. A gente colocou aqui no chat, eu vou colocar aqui de novo, mandar mais uma mensagem, o nosso formulário de presença. A gente usa esse formulário, por um lado, para acompanhar a participação nos eventos, Uhum. para saber quantas pessoas participaram, de quais setores vocês vêm, Uhum. e também para a gente emitir certificados, caso vocês queiram, ok? E aí a gente também fica com o e-mail e consegue mandar para vocês depois consegue mandar para Uhum. vocês também a apresentação e outros materiais que a Jéssica tem a compartilhar. Perfeito. É A isso. apresentação está carregando. Eu também fico no compromisso se eu achar minhas cartas, tá? Sem problema, eu compartilho com vocês. Mas eu também já me coloco à disposição, vou deixar meu e-mail. Se vocês precisarem de alguém para revisar a carta de motivação de vocês, eu já trabalhei como conselheira também. Nada a ver, tá, gente? Mas já trabalhei como dentro do setor privado de educação, eu era coordenadora de programa de aconselhamento escolar, então eu tenho um pouco de experiência nessa área de escrever carta de motivação, como melhor estruturar.
Então, se vocês também quiserem ajuda, por favor, fiquem à vontade. Agora, respondendo algumas perguntas da Gabriela. Não, eles não pedem nenhum documento que comprove as habilidades de língua inglesa, eles não vão pedir TOEFL, IELTS, nada. Mas claro que quanto melhor o seu nível, né, melhor vai ser para você se comunicar, enfim, fazer contato. Se vocês acharem outros brasileiros, é muito legal, mas a gente é muito clubinho. Então, no passado, a gente ficava o tempo todo se monitorando, porque senão a gente tende a juntar ali e fica junto, e quer almoçar junto, jantar junto, então a gente faz um combinado. À noite a gente sai e tal, mas vamos sempre chamar outras pessoas, mas de dia vamos tentar almoçar com outras pessoas, porque senão a gente se fecha ali. E todo mundo, não é só o Brasil, não, na verdade. O pessoal, a gente tende, né? Pô, o dia inteiro ouvindo inglês, acha alguém falando português. Mas uma dica que eu dou para vocês também, se enturmem com as outras pessoas, enfim, é bem legal. Vocês vão ter o Cosmos, eles disponibilizam que é dentro do... Gente, como é que é o nome daquele aplicativo? Do Discord. Então, também eles colocam os materiais lá, é uma maneira de, em vez de ser grupo de WhatsApp, vocês combinarem coisas com outras pessoas, eles darem avisos também, enfim. Mais uma pergunta da Gabriela, a aplicação é a única parte do processo ou tem entrevista? Não, é só aplicação mesmo, então não vai ter nenhuma entrevista, nem nada do tipo, é aquilo que é a carta de motivação do empregador, ou a sua carta, ou carta de recomendação, ou a sua carta de motivação, um ou outro, e o CV, não tem nenhum processo de entrevista, nada assim. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês, eu recomendo vocês falarem que, assim, talvez se caber uma ou duas linhas na carta de motivação, que vocês conheceram a Eval Youth, que a Eval Youth promoveu esse evento, né, que assim vocês conheceram a IPDED, que, né, ou fazem parte da Eval Youth Que também. vocês organizaram um evento para Eval Youth, E, que vocês fizeram voluntariado. não, mas isso reforça a candidatura, porque quando eu participei, eles têm lá, fale a sua participação, se você não tem muita participação, se você é jovem emergente avaliador, qual que é a sua participação? Eu, na época, tinha pouquíssima experiência, ainda tenho 3 anos, eu coloquei, olha, faço parte da Eval Youth, cofundei o capítulo, estou desde 2019 aí atuando em advocacy, então acho que isso... Ixi, deu falha aqui na apresentação. Acho que isso, tentar enviando de novo, ajuda também, que falar, não foi do nada, assim, sabe? Eu já participei de uma atividade, enfim, acho que isso ajuda a fortalecer a candidatura de vocês. Deixa eu ver mais alguma outra pergunta. Quem faz o Core Course também pode fazer letra especializada? Sim, mas me desculpa que eu vi que no Nairobi vai ser uma semana só, porque vai ser só o Core Course, mas no caso da Suíça, esse ano que vem eles abrirem, porque eu lembro que ano passado eles citaram que eles querem fazer no Marrocos também. Então, eles querem começar a descentralizar, porque assim, gente, vamos combinar, né? Na Suíça, é lindo, maravilhoso. Coisa país caro, minha gente. Assim, inverno, é difícil de chegar, não tem aeroporto, você tem que chegar ou por Zurique ou por Genebra, tem que fazer mó rolê para chegar. Não é uma cidade assim estrategicamente localizada. Eu acho que é por isso que eles estão fazendo esse movimento. Primeiro, falar assim, gente, o pessoal vem lá do sul global. Tudo bem que a gente não é miserável tirar essa perspectiva, né? Mas assim, é 6-1, né? A nossa moeda, misericórdia. Então, assim, ninguém merece. Então, acho que eles tiveram um lápis assim, falar, acho que a gente precisa dar uma olhada para outros lugares. E, inclusive, desculpa se alguém falar francês aqui, eu falo, então eu vou me inscrever para esse programa também, que tem o PIFED, que eles vão fazer até uma parceria, que esse ano vai ser no Marrocos. Então, para quem fala francês e queira também, o PIFED é a mesma coisa que o EPDED, ele é organizado pela Escola Nacional de Administração Pública de Montreal, é quase a mesma ideia, tanto que vai ter um evento conjunto dos dois falando, mas ele acontece ele é todo em francês. Inclusive, a menina que eu conheci no EPDED, que trabalhava nessa consultoria, ela que organiza o PIFED. Então, quem sabe a gente organiza, e eles estão com bolsas abertas, tá? E a bolsa cobre acomodação, alimentação, só não cobre a passagem. Então, depois, se alguém mais... Só um detalhe que é em francês. Mas quem sabe a gente não organiza algo também para falar sobre o PIFED também. Não, esse ano vai ser no Marrocos. E ano que vem vai ser no Senegal. Eles também fizeram essa descentralização, porque acontecia tudo lá no Canadá, e aí eles descentralizaram também, vai acontecer esse ano no Marrocos,
e ano que vem vai ser em Senegal. São 20 bolsas completas que eles vão dar, e eles tiraram um conceito. Eu li direito. Eles tiraram que tinha um requisito que você tinha que ser francófono. E esse ano eles tiraram, tipo assim, você vinha de um país francófono. Você tem que falar francês, mas você não precisa ser de um país francófono. Então, esse ano eu vou aplicar também, seja o que Deus quiser. Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Então, não precisa comprovar idioma, não tem processo de entrevista, é tudo feito pelo site, e geralmente eles avisam ali 2 meses antes, por isso, quanto antes eles aplicarem, melhor também, porque eles fazem a rolling basis, né? Eles vão fazendo a. Quando eu recebi minha carta no passado, ainda estava aberto, porque eu escrevi bem no comecinho. Ainda estava aberto e eu já tinha recebido a minha resposta. Então, não é assim também que quem chega primeiro leva, mas se sua aplicação for boa, eles já vão avaliando e já vão te dando uma resposta, até para você poder se preparar com visto, enfim. Os cursos online, Daniel, também tem bolsa. Deixa eu ver, também tinha, eu tenho que conferir isso no site, mas eu fiz com bolsa também, tá? Porque, mais uma vez, gente, não é barato, é 1.200 franco. Quem vai pagar 1.200 franco para fazer um curso? Misericórdia. Então, não os cursos online. Só que esse ano que eu vi, parece que eles não liberaram ainda os cursos online, tá? Tava lá ainda. Eu acho que é porque a reestruturação, só para vocês entenderem, mudou a head do programa. Era a Steph, uma suíça alemã, ela ficou ali desde que o programa foi para Berna, então ela estava 7 anos aí, mudou, aí agora vai ser ela era diretora do Clear na África do Sul, então ela que assumiu. Então, ano passado a gente descobriu lá, eles fizeram uma apresentação para nós que o programa ia mudar. Então, eles estão testando, na verdade. Então, no Nairobi, no Quênia, vai ser um teste para ver como que vai ser, se vai ter adesão do programa, como que vai ser para depois eles conseguirem escalar, mas eles mostraram um plano de expansão, a ideia depois é ter no Marrocos, pegar, eventualmente, até eles estão pensando para África lusófona e Brasil também, porque como a gente tem um centro Clear aqui, então a ideia é, onde tem esses 6 centros Clear, eles começarem a espalharem o WebDed, que é muito mais fácil do que, sei lá, conheci uma menina da Papua Nova Guiné, gente, ela viajou 35 horas para chegar em Berna, então se tiver um curso na Ásia, é muito mais fácil, então a ideia é isso também, facilitar o deslocamento dessas pessoas, né? Só que eles estão em teste, então esse ano é um teste, mas particularmente eu acho que vale muito a pena. Eu acho que o Nairobi, o Quênia deve ser incrível, e se vocês conseguirem, quem sabe, o apoio da organização de vocês, melhor ainda. Enfim, ou se não, gente, eu sou meio cara de pau, fazer um crowdfunding aí. Eu sou meio que não desisto, assim, eu vou tentando algumas possibilidades aí para conseguir financiar. Mas eu acho que o curso vale muito a pena. Então, se vocês conseguirem, né, fazer a aplicação, quem quiser fazer a aplicação e também me mandar um e-mail ali, por favor, fique à vontade. Eu estou vendo a mão da Diana levantada. Pode perguntar, Diana. Oi, Jéssica, boa noite. Uma Boa pergunta. noite. Os anos que tem edições on-site, ou seja, nos países, não tem online? Então, tem online, só que este ano mudou tudo. Então, por Entendi. exemplo, como eu falei, de 2015 até 2024, o programa ele era até 2015 era no Canadá. Era um mês, na verdade, de programa, gente. Aí ele foi para Berna, lá na Suíça. Aí eles todo ano oferecia. Em 2021, quando eu fiz o online, eu conheci o EpiTed, eu não estava tendo por conta da pandemia, então pausou 2021 e voltou em 22, e aí quando eu fui fazer o curso lá, né, mas em tese sim, mas como eles estão remodelando esse ano, eu acho que é um pouco um teste, eles não estão oferecendo online, porque daí porque tinha bolsas também, né, acho que cada curso eles oferecem, tipo assim, uns 8, 9 cursos online durante o ano, e eles sempre têm 3, 4 bolsas por turma, então acho que eles estão reavaliando ali o recurso, como está sendo aplicado. Então, eu não sei por quê, mas eu acho que deve ser por isso, porque esse ano de teste mudou a diretora do programa, enfim, para ver como que vai funcionar e se eles conseguem mais recursos para tanto quem vai fazer, né, um on-site, tanto para quem vai fazer um online. Obrigada. De bolsas, Denis, não sei. Número de bolsas. Ano passado o número
minto, assim, não é que eu vou te falar, esse é o número exato para esse ano, mas ano passado foram 156 participantes, incluindo que tem gente que vai participar só de uma semana e depois vai embora, então incluindo as 2 semanas, e foram 58 bolsistas. Eu considero um número bem bom, assim, de brasileiros, as 4 estavam lá, estavam com bolsa, estava a Carol Imura, não sei se vocês conhecem, ela já foi presidente da rede, ela trabalha no Clear hoje, estava a Lorena, que a gente também conhecia lá, ela trabalha no Clear, foi a Amanda, que era da Eval Youth, do Instituto Clima e Sociedade, e a... Ai, eu esqueci o nome dela, mas uma brasileira que estava lá, que trabalhava numa ONG bem pequenininha, e eu também. Então, ano passado teve 4, em 2022 eu conheci uma brasileira, mas ela trabalhava no NIRAS, que é uma de consultoria na Finlândia. Então, estava só eu e ela tinha pago com os próprios recursos, assim. Mas não sei te falar, assim, qual que vai ser a proporção. Mas eu lembro que em 2022 também foi mais ou menos isso. São 150 participantes e umas 50 bolsas. Espero que esse número se mantenha também para esse ano, mas exatamente o número eu não saberia te falar. Tchau, Márcia, obrigada, viu? E Jéssica, tinha uma outra pergunta, talvez a gente pode pegar para Uhum, encerrar. Uma outra pergunta sobre pode bolsa, ser. se tem uma distribuição meio por Ah, continente, né? boa pergunta. Eu acho que eles tentam fazer um balanço, mas, por exemplo, eles recebem muita candidatura, até pelo tamanho do continente, do continente africano e asiático. Então, Uhum, teve anos assim, que tinham, eu vi bastante países. Ano passado teve supremacia, mas maioria da Indonésia, Filipinas, tinha muita gente do Quênia também. uhum, Tem uns países assim que sempre tem um pouco mais gente, mas o Quênia eu lembro que despontou também com bastante pessoas, enfim. Então, eles tentam fazer uma distribuição, mas assim, vai conforme o número de inscritos, né? Por exemplo, se teve só uma aplicação do Chile e 5 do Brasil, e as 5 do Brasil foram mais competitivas, eles vão tentar, assim, bom, não é porque teve só uhum. uma do Chile que eu vou chamar essa pessoa do Chile, eu vou nas candidaturas que são mais Considerar o pacote. competitivas, assim. Uhum, Isso, exatamente. Mas eles tentam fazer, eles explicaram para a gente. Esse ano eu fiquei muito amiga de um professor que era organizador, ele veio para o Brasil, a gente almoçou, eu falei, ele não trabalha mais lá, eu falei, agora você pode me falar como que é essa distribuição. Ele falou, então, a gente tenta fazer de forma equitativa por região, mas foi isso que ele me falou. Ele falou, mas não faz sentido a gente, só porque tem uma pessoa da Venezuela, mas tem 8 do Brasil, e eu vou dar para essa pessoa da Venezuela, se a candidatura dela for menos competitiva, a gente vai privilegiar as candidaturas mais competitivas, mas tentando manter uhum. esse equilíbrio, né? Enfim, E pegando é essa isso, assim. Então, deixa, eu aproveitar para falar para os colegas, se tiverem, não sei se temos colegas aqui da África lusófona também, de repente de uhum, Moçambique, a gente sabe que o nosso colega Fábio, às vezes, ele compartilha. uhum, Assim, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente também. Qualquer dúvida que sim. vocês tiverem, se vocês É quiserem o Anderson apoio de também, Moçambique. Olha a aí, Décia de Moçambique, né? que Legal. legal. Uhum, Fica à vontade para entrar em contato com a gente. Tudo que a gente puder fazer para apoiar, seja, como a Jéssica já comentou, revisando alguma carta, dando alguma dica de que experiência uhum. incluir, vocês É, às vezes podem, né, aproveitar que vocês já estão um pouco mais perto uhum, e para pegar a onda nessa oportunidade. sim, com certeza, com certeza. E é isso, gente. Espero, como eu queria que esse ano o programa cobrisse a acomodação também, mas eu espero que, do fundo do meu coração, que quem fosse se inscrever consiga ir, se participar de alguma organização. E se precisar de uma ajuda, realmente pode me inscrever para revisar alguma carta. Como eu falei, eu tenho alguma experiência na área e acho que posso dar umas dicas aí, quem sabe, para melhorar a competitividade da carta de vocês. Não é um processo, como vocês viram, super rigoroso e extenso, é um CV e uma carta, e tudo que a gente puder ajudar aí, ver mais brasileiros lá. Pena, esqueci de colocar a foto, em 2022 a gente se juntou com outros 7 capítulos da Eval Youth que estavam lá também, a gente tirou uma fotinha, foi bem legal, e eu acho que é uma rede de contatos. E depois, último detalhe antes de finalizar, vocês fazem parte do alumni da Habitat, então a gente recebe muita oportunidade, tanto de termos de referência quanto de emprego mesmo. Eles ficam sempre mandando, todo dia eu recebo 1 ou 2 e-mails
Então, isso é muito bom, porque uma vez parte do iPad, você fica fazendo parte dessa comunidade, viu? E é isso, gente. Obrigada por quem está aqui nessa segundona brava. E eu não sei se a apresentação foi, e espero que sim, vocês tenham conseguido baixar e fiquem à vontade, tanto para me adicionar no LinkedIn, quanto me mandar um e-mail, viu? Fico Isso aí, feliz em pessoal. ajudá-los. Muito Obrigada, obrigado. Bernardo Muito e obrigado, Nilson, Jéssica, mais mais uma uma vez. vez. E Obrigada, gente. continuem seguindo a gente lá nas redes que vai ter mais coisa boa por aí. É verdade. Obrigada, Abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau.